E no programa de hoje nós vamos conhecer mais uma história. História de uma jovem que sonhava em ser mãe, mas infelizmente sua gravidez foi de risco e seu bebê nasceu com vida, mas dias depois veio a óbito. Lídia passou por um período de depressão, ficou acima do peso, o que dificultou uma nova gestação. Deus fez grandes coisas na vida dela. Lídia vai nos contar agora as experiências que tem vivido até aqui. Vamos conhecer mais detalhes da sua história. Lídia Raquel Freitas Leite. Isso. Boa noite e bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom te receber aqui, viu? Obrigada, bom estar aqui. Vamos contar um pouquinho da sua história, que foi uma história, ou se não mais, uma história muito atribulada, né? Sim. A gente sabe que, se não em 100%, mas muito próximo de 100% das mulheres, o sonho da maternidade é uma realidade, né? Sim. E não foi diferente com você. Não. Mas o que aconteceu? Então, eu me casei, né? E logo que me casei, 4 meses após o meu casamento, eu descobri que estava grávida de 2 meses já. E o sonho de ser mãe e o meu esposo de ser pai já existia no nosso coração, só que não para aquele momento, né, tão recente assim ao casamento. A gente primeiro queria experimentar aquela vida, né, nova, a dois. Não tínhamos planejado a gravidez ali para aquele momento tão recente, então nós descobrimos assim e ficamos bastante assustados. Daí a gente ficou um pouco apreensivo, sem saber muito bem como lidar com aquela situação. Não estávamos preparados psicologicamente nem financeiramente para receber um bebê naquele momento, mas entendemos que era um presente de Deus, né? Toda a família recebeu muito bem a notícia e tal. Então, começamos a nos preparar para a chegada do bebê, começamos a fazer o acompanhamento pré-natal, né? E quando descobrimos que era um menino, começamos a preparar a casa, a vida, né? E ficamos muito felizes. Então, começamos a entender o que estava acontecendo, né? E aí começamos a preparar o enxoval, o quartinho, a casa. Enfim, foi um momento ali de alegria, né? Para toda a família receber um bebê. E logo mais para frente, nos exames de rotina mesmo de uma gestação, no exame morfológico, nós descobrimos que ele tinha uma má formação no coraçãozinho, né? Bem no momento do exame, o médico que estava fazendo o exame falou conosco que tinha um probleminha, mas não explicou muito bem o que era. Falou que no dia seguinte era para a gente levar para a obstetra os exames e lá ela explicaria para nós melhor como que se dava aquela doença que ele tinha e tal. E aí, no dia seguinte, fomos levar os exames para a minha obstetra, que estava me acompanhando. E chegou lá, ela falou comigo, olha, Lídia, a doença do seu bebê, ela é incompatível com a vida, né? O seu bebê ele pode falecer no seu ventre ainda, a qualquer momento. Então, você preste bastante atenção, né? Se ele parar de mexer, você vai para o hospital. E isso assustou a gente, assim, demais, porque primeiro foi um susto da gestação, né? E aí, logo em seguida, a gente fica sabendo que o bebê ia falecer a qualquer momento, dentro do ventre. Então, veio aquele questionamento, né? Nossa, Deus deu sem nós pedirmos e agora Deus está nos tomando. Mas nós continuamos acompanhando tudo e foi um momento de muito desespero, porque a gente tinha acabado de acostumar com a ideia, né? A gente estava se preparando a vida, a família toda, e aí veio essa notícia bombástica para nós, assim. Então, foi bastante assustador naquele primeiro momento. E aí nós continuamos fazendo o acompanhamento dele, da gestação. A partir daí foi um acompanhamento diferenciado. Nós fomos para um médico que acompanhava gestações de alto risco, né? E aí, a partir desse momento, a gente fazia um exame por semana, já
era um pouco mais estressante, né? Porque tinha que fazer muitos procedimentos o tempo inteiro. E a cada vez que a gente voltava ali naquele médico era uma notícia pior, porque como o coraçãozinho dele não funcionava direito, isso agravava todo o sistema do corpinho dele, Mas né? os médicos davam alguma esperança de que essa situação poderia mudar ao longo da formação completa dele, da gestação? Não. A única coisa que os médicos diziam, todas as vezes que a gente ia, é que ele poderia morrer a qualquer momento. Assim, nenhum médico nos deu esperança alguma de vida para ele. Todos falavam que ele ia falecer mesmo e falavam que ele ia falecer ainda durante a gestação, né? E ninguém, assim, deu uma esperança, um pingo de esperança para a gente. Inclusive, foi até nos oferecida a possibilidade de retirar a criança, abortar E como é aquele que bebê. vocês reagiram a essa proposta? Nós não levamos isso em consideração em momento nenhum, porque acima de qualquer palavra dos médicos, a gente acreditava no milagre divino, no milagre de Deus, né? E nós temos essa fé conosco. Então, assim, o tempo inteiro a gente acreditava que Deus poderia operar um milagre e curar o nosso filho. Então, assim, ele já era um milagre todos os dias quando eu acordava e sentia ele mexendo. Então, a gente não pode limitar o poder de Deus, né? E a gente acreditava nisso o tempo inteiro. Mesmo chegando lá, toda semana recebendo uma notícia pior que a outra, né? Mesmo assim, a gente tinha muita fé de que ele sobreviveria e que ele teria uma vida normal, de uma criança normal. Mas Quando os médicos diagnosticaram o problema, você já estava com quantos meses de gravidez? 5 meses. Mesmo assim, eles nos ofereceram a possibilidade do aborto. O que acontece? A médica explicou para a gente, né, que é um processo doloroso, é um processo demorado, que poderia ser que a gente conseguisse na justiça a autorização para abortar essa criança quando já estivesse no final da gestação, mas que era um direito nosso. Então, assim, nós não levávamos isso em consideração em momento Isso algum. não fazia parte dos Não, planos? em momento algum. Mas eles ofereceram isso para nós. Então, assim, eles são bastante categóricos naquilo que eles falam, né? Então, assim, deram essa possibilidade para nós, mas a gente descartou logo de cara. E a continuidade? O que aconteceu? Sim, então nós continuamos fazendo o acompanhamento, né, da gestação e com exatamente... E aí toda notícia, toda semana era uma notícia pior, né, porque aí ele começou a ter inchaço no corpinho dele e aí começou a acumular líquido na cabecinha, na barriguinha dele e tal. E aí, todos os dias, assim, a gente ficava mais apreensivo, porque para mim era uma gestação normal, porque eu não tive intercorrências na minha saúde até então. Mas ele estava sofrendo ali dentro do útero, né? E os médicos falavam que ele estava em sofrimento, enfim, eram notícias sofridas demais, né? Mas aí no 8º mês, quando a gente foi para fazer o acompanhamento, o médico falou que o nível de líquido amniótico estava muito alto, mais do que o normal, por conta do inchaço dele. E aí a gente começou a fazer um acompanhamento mais de perto, eu passei a fazer a aferição da minha pressão arterial todos os dias, porque tinha a possibilidade daquela doença dele refletir em mim, o que os médicos chamam de síndrome do espelho, né? E aí isso poderia trazer prejuízo para a minha saúde também. Então, passamos a acompanhar diariamente a minha pressão e tal. Então, quando entrou no 9º mês da gestação, eu fui para uma visita de rotina ao médico e ele falou comigo que o líquido amniótico tinha baixado demais, assim, muito mesmo. E o inchaço do bebê tinha sumido. Então, ele falou, olha, a gente não sabe dizer se isso é bom ou ruim, então nós vamos te internar, como ele já não é mais prematuro, então nós vamos te internar e vamos fazer o seu parto.
Aí a gente vai ver como que tá a situação dele e tal. Só quando ele sair da barriga que a gente vai poder ver o que que vai fazer. E aí nós fomos para a internação. E no dia seguinte, quando eu fui ganhar, desceu uma equipe enorme de médicos, psicólogos, pediatras e tal, para poder conversar conosco, comigo, com meu esposo. E eles perguntaram se a gente estava ciente do que estava acontecendo. Eu acho que eles viram uma calma muito grande na gente, porque o tempo inteiro foi muito desesperadora a situação, mas no dia do parto eu estava muito tranquila. E a gente estava feliz, né, que ele ia nascer, porque foi um período de tanto sofrimento que a gente estava ali com um alívio ali dele nascer, da gente poder ver a carinha dele, né, e tal. E então, no dia que ele foi nascer, os médicos desceram e vieram conversar conosco. Vocês estão cientes do que vai acontecer e tal? Sabe que o seu bebê pode nascer deformado, pode nascer morto, pode nascer, viver minutos e morrer, pode não, nem chorar. A gente, né, estava ciente, tivemos que assinar alguns termos. E aí eles pediram para o meu esposo guardar a câmera. Olha, guarda a câmera, que a gente não sabe como o bebê vai nascer. Então, se a gente vê que dá para você tirar fotos, a gente libera. Se não, mantenha a câmera guardada. Aí o médico abriu, né, tal, tirou o bebê e ele mesmo. E aí eu escutei o chorinho dele. Aí, assim, eu não sei descrever a sensação que eu tive naquele momento, porque, né, o esperado era que ele nem vivesse. Não reagisse. Nem reagisse. Quando eu escutei o chorinho dele, foi a melhor sensação da minha vida, assim. E aí, o médico deixou o Renato tirar foto dele, falou que parecia um bebê normal. Então, o coração se encheu de esperança, né? Meu coração se encheu de esperança e eles me deixaram ver ele um pouquinho, me deixaram dar um beijinho nele. E aí, levaram ele para a incubadora e levaram para o CTI do hospital que ele nasceu. E aí, o meu esposo foi acompanhar, né, no CTI e eu fui para o quarto para minha recuperação, né? E aí eu não pude naturalmente ficar com ele naquela primeira noite. E nesse hospital que ele nasceu, eu poderia ficar acompanhando ele de 9 da manhã às 10 da noite. Então, assim, eu podia passar praticamente o dia todo com ele, né? E aí, assim, a gente conseguiu acompanhar, né, de pertinho e tal, mas todos os dias ele estava sedadinho ali, a gente não conseguia, né, ter muito contato com ele, enfim. Aí nós ficamos ali no hospital, no CTI com ele, acompanhando. Cada dia ele ficou estável, o tempo todo que ele teve naquele hospital que ele nasceu, ele ficou estável, mas os médicos nos disseram que ele ia precisar passar por uma cirurgia cardíaca, que aquele hospital não oferecia, então ele precisaria ser transferido, né? E então ali a nossa história naquele hospital ali foi essa, de ficar acompanhando ele ali de pertinho. Eles me deixaram internada por mais tempo que é comum uma parturiente ficar internada, né, para eu ficar pertinho dele. E depois desse período que eu fiquei internada, eu podia acompanhá-lo de pertinho e tal. Mas aí teve um momento que eles falaram, olha, precisamos transferi-lo para ele fazer a primeira cirurgia dele. Então, e aí ele já tinha quanto tempo? Ele tinha 10 dias de vida, quando falaram que ele precisaria ser transferido. Então, ele foi transferido para um hospital que é referência em cirurgia cardíaca, em Belo Horizonte. E com 11 dias de vida, ele passou por uma cirurgia. E o médico falou conosco, olha, se ele viver as 24 horas após a cirurgia, as chances de você levar ele para casa são grandes. E aí, assim, a gente ficou, né, bem apreensivo e tal. No dia da cirurgia, nós fomos para o hospital cedinho, a gente não ia poder ver ele, mas nós ficamos lá esperando. Ele fez a cirurgia no coraçãozinho, foi um sucesso a cirurgia. E aí a gente foi para casa, assim, né, feliz demais, acreditando que a gente levaria Miguel para casa. E aí, por final das contas, no dia seguinte, quando a gente voltou, os médicos falaram que ele tinha reagido bem, que ele estava estável. E aí, 3 dias depois, eles foram desentubar ele. E aí ele pegou uma infecção hospitalar, sofreu 4 paradas cardíacas e veio a óbito. Então, assim... Quer dizer, na verdade, então, ele não morreu foi da doença, não em decorrência da doença e da cirurgia. Não. Na verdade, o Miguel ele veio na nossa vida para nos ensinar alguma coisa, né? E
até hoje a gente não entende muito bem qual que é o propósito dessa vinda dele para as nossas vidas. Mas nós entendemos que a vontade de Deus é soberana e nós entendemos que essa nossa história pode, talvez, ajudar outras pessoas e talvez possa, né, trazer esperança para outras pessoas que, quando chegam num momento que enxergam o fim do túnel, assim, já desistem. Mas nós, graças a Deus, continuamos prosseguindo. Hoje nós temos o Gabriel, que tem 3... isso que eu ia dizer, porque depois de todo esse caso, de toda essa situação, veio o Gabriel. O Gabriel, que está com 3 anos já. Está com 3 anos. O Gabriel veio trazer as boas novas, igual o anjo Gabriel. Ele veio encher a casa da gente de alegria, a nossa vida, preencher, né? Claro que nós temos muitas lembranças do Miguel. Sim, claro. Claro que fica aquela dorzinha, né? De não saber como que ele estaria hoje e tal, mas ele não está sentindo dor, ele está com Deus, ele está em um lugar muito melhor. Nós temos a convicção disso. E ele foi um milagre o tempo inteiro, desde a sua concepção. E nós sabemos que a vontade de Deus é soberana. E nessa hora é preciso, de fato, crer em Deus e confiar que, a despeito da situação de dor, Deus nunca perdeu o controle de nada, né, Lídia? Jamais. Obrigado por ter vindo. Foi Imagina. Bom conhecer a sua história. Obrigada. Eu sei que muita gente assistindo foi abençoada e, como você mesma disse, imagino eu, pessoas que podem estar passando por situação semelhante e que encontraram no seu testemunho, na sua história, algum alento. Amém. Deus continue te abençoando. Amém. Viu? Um beijo na família lá. Obrigada. Fica aí comigo um pouquinho mais. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai, obrigado. Obrigado por este programa. Obrigado pela vida da Lídia, pela história, pela situação vivida. Obrigado por ter sustentado a ela e ao seu marido nesse momento tão atribulado, tão difícil. E obrigado também porque o Senhor os abençoou com um filho, Senhor. Esse filho que com certeza tem sido bênção na vida deles. Que o Gabriel cresça, não só no tamanho, mas que ele cresça no amor e no temor do Senhor. Oramos também por aquelas pessoas que neste momento se unem a mim em oração, buscando do Senhor uma resposta, um milagre, que o Senhor, meu Deus, possa estender a boa mão sobre elas e que o Senhor possa abençoá-las, trazendo a resposta à oração que fazem agora. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas não se esqueça, toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da noite, nós temos o nosso encontro aqui na TV Rede Super, dentro do programa Noite e Companhia. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.